O barulho da chave girando na fechadura ecoou como um martelo no meu peito. Do lado de fora, ouvi a risada maliciosa da Silvia se afastando pelo corredor, enquanto eu socava a porta do banheiro com os punhos cerrados. A festa já havia começado lá embaixo, e eu estava presa como um animal enjaulado, ouvindo o som das vozes alegres e da música que vazava pelas frestas da casa. "Silvia!" gritei, batendo na madeira até meus punhos doerem. "Me tira daqui!" Mas seus passos já haviam desaparecido, abafados pelo barulho da celebração que acontecia sem mim. Encostei as costas na porta fria e deixei o corpo escorregar até o chão, sentindo o tecido do vestido que eu havia escolhido com tanto cuidado se amarrotando contra os azulejos gelados. Meu nome é Jaqueline, tenho 22 anos, e desde que me conheço por gente, vivo na sombra da minha irmã Silvia. Ela é 2 anos mais nova, mas sempre foi tratada como se fosse a primogênita, a filha dourada que todos admiravam. Enquanto ela crescia recebendo elogios pela beleza natural, pelos cabelos sedosos e pelo sorriso encantador, eu me acostumei a ser apresentada como a irmã da Silvia, aquela que passava despercebida na multidão. Não que eu fosse feia, mas ao lado dela, qualquer pessoa parecia comum. Silvia tinha o dom de sugar toda a atenção de um ambiente, como se fosse um ímã natural para os olhares. Eu aprendi a aceitar isso desde pequena, quando percebi que mesmo nos meus aniversários, os comentários sempre giravam em torno de como ela estava bonita naquele dia, ou de como estava crescendo rápido. A diferença entre nós se acentuou quando completei 16 anos. Foi nessa época que comecei a trabalhar como babá da família Mendes, que morava 3 casas abaixo da nossa. A senhora Carmen pagava bem, e eu precisava do dinheiro para comprar meus próprios materiais escolares e roupas, já que meus pais sempre priorizavam os gastos da Silvia. Ela estudava em uma escola particular, tinha aulas de dança e ainda ganhava mesada para sair com as amigas nos fins de semana. Eu não reclamava, pelo menos não em voz alta. Aprendi que reclamar só gerava mais comparações, mais comentários sobre como eu deveria ser grata por ter uma irmã tão especial, sobre como deveria me espelhar nela para melhorar. Aos 18 anos, quando terminei o ensino médio, já tinha 3 empregos. Continuava cuidando das crianças da senhora Carmen durante a semana, ajudava na loja de tecidos da dona Fátima aos sábados e fazia faxinas em alguns apartamentos aos domingos. Silvia, por outro lado, havia ganhado um carro usado dos nossos pais quando completou 18 anos. Não um carro qualquer, mas um Corsa vermelho que ela exibia pelas ruas como se fosse uma Ferrari. Eu continuava andando de ônibus, acordando às 5:30 da manhã para chegar aos meus compromissos no horário. O dinheiro que eu ganhava era guardado religiosamente em uma conta poupança que abria escondido. Cada real economizado representava um sonho, uma possibilidade de um futuro diferente. Sonhava em fazer faculdade, em ter minha própria casa, em não depender de ninguém. Enquanto Silvia gastava tudo o que ganhava em roupas, sapatos e cosméticos, eu juntava cada moeda, calculando quanto tempo ainda precisaria trabalhar para alcançar meus objetivos. A festa de 15 anos da nossa prima Júlia havia sido anunciada 3 meses antes. Júlia era filha do irmão mais novo do meu pai, tio Marcos, que sempre foi o mais simples da família. Ele trabalhava como mecânico e a esposa, tia Lúcia, era diarista. Eles moravam em uma casa pequena no bairro vizinho e faziam milagres para esticar o orçamento até o fim do mês. Quando Júlia completou 15 anos, vi o brilho nos olhos dela se apagando aos poucos. Ela sabia que não teria a festa dos sonhos, que os pais não poderiam pagar um buffet, um vestido caro, ou mesmo uma comemoração decente. Nas reuniões familiares, ela ficava quieta no canto, ouvindo as outras primas falarem sobre suas festas elaboradas, sobre os presentes caros que haviam ganhado. Foi então que tomei uma decisão. Procurei tio Marcos em particular e ofereci ajuda financeira para a festa da Júlia. Ele hesitou no início, com orgulho, mas quando expliquei que tinha dinheiro guardado e que seria um presente meu para a prima, ele aceitou emocionado. Combinamos que seria um segredo até o dia da festa, para que Júlia tivesse a surpresa completa.
Gastei quase toda a minha poupança na festa. Paguei o buffet, o DJ, a decoração, o bolo de 3 andares e até mesmo o vestido da Júlia. Foram R$ 8.500 que eu havia juntado ao longo de 3 anos. Não me arrependi nem por um segundo. Ver o sorriso da minha prima quando soube que teria sua festa era mais valioso que qualquer conta bancária. Silvia, claro, não sabia de nada. Para ela, a festa da Júlia seria apenas mais uma oportunidade de se exibir, de ser o centro das atenções. Ela passou semanas planejando o look, comprando um vestido novo, fazendo questão de postar nas redes sociais sobre como estava ansiosa para a festa da prima. Na manhã da festa, acordei cedo para me arrumar com calma. Havia comprado um vestido azul marinho, simples mas elegante, e consegui um horário no salão da Dona Beatriz para fazer escova no cabelo. Não era nada extravagante, mas me senti bonita pela primeira vez em muito tempo. Quando desci para a sala, Silvia estava no telefone com uma das amigas. Ela me olhou de cima a baixo e percebi sua expressão mudando lentamente. Era uma mistura de surpresa e algo que não consegui identificar imediatamente. Ela desligou o telefone e ficou me encarando por alguns segundos. "Você está diferente hoje", disse, com um tom que não consegui decifrar. "Obrigada", respondi, pensando que fosse um elogio. "Não foi um elogio", ela retrucou rapidamente. "Está tentando se aparecer?" Não entendi a pergunta. "Como assim?" "Nada não. Vamos logo, que já está na hora." Durante o trajeto até a casa da tia Lúcia, Silvia ficou estranhamente quieta. Normalmente ela falava sem parar sobre quem estaria na festa, sobre como estava ansiosa para dançar, sobre os looks das outras meninas. Mas naquele dia, ela apenas mexia no celular e olhava pela janela. Quando chegamos, a festa já estava acontecendo. O quintal da tia Lúcia havia sido transformado completamente. Luzes coloridas enfeitavam as árvores. Mesas elegantes estavam dispostas ao redor da pista de dança. E o cheiro da comida gostosa chegava até a rua. Júlia estava radiante com o vestido rosa que eu havia escolhido para ela, recebendo os convidados com um sorriso que iluminava o rosto. "Nossa, que festa linda!" comentei, genuinamente impressionada com como tudo havia ficado. Ficou até melhor do que eu esperava", disse Silvia. Mas havia algo forçado em sua voz. Cumprimentamos os familiares e fomos procurar nossos lugares na mesa principal. Foi então que percebi os olhares. Algumas pessoas me observavam com um sorriso diferente, como se soubessem de algo que eu não sabia. Tia Lúcia veio me cumprimentar e segurou minhas mãos com carinho especial. "Que bom que você veio, Jaque", disse ela com os olhos brilhando. "Hoje é um dia muito especial." "Claro, tia. A Júlia está lindíssima." "Está mesmo. E tudo isso graças a..." Ela começou a falar, mas se interrompeu. "Bom, deixa para depois. Vão sentar que já vamos começar." Silvia havia desaparecido na multidão, provavelmente cumprimentando conhecidos e posando para fotos. Eu me sentei na mesa e observei a festa acontecer. Crianças corriam entre as mesas, os adultos conversavam animadamente, e Júlia dançava no centro da pista com um grupo de amigas. Foi então que vi Silvia se aproximando com uma expressão determinada. Ela parou ao meu lado e sussurrou no meu ouvido. "Preciso falar com você. Vem comigo." "Agora? A festa está tão boa!" "É rapidinho. Vem." Levantei sem suspeitar de nada e a segui até dentro da casa. Ela foi direto para o banheiro social, que ficava no corredor próximo à cozinha. Quando chegamos lá, ela parou na porta e me olhou fixamente. "Entra aí rapidinho. Preciso te mostrar uma coisa", disse. Entrei no banheiro pequeno, esperando que ela entrasse atrás de mim. Em vez disso, ouvi a porta se fechando às minhas costas e o som inconfundível da chave girando na fechadura. Meu coração disparou imediatamente. "Silvia!" chamei, tentando abrir a porta. "O que você está fazendo?" Do lado de fora, ouvi sua risada baixa, quase cruel. "Você não vai estragar minha noite, Jaqueline. Fica quietinha aí dentro." "Me tira daqui!" gritei, batendo na porta.
Isso é uma loucura! Mas ela já havia se afastado. E eu estava sozinha, presa no banheiro pequeno e escuro, enquanto a festa da minha prima acontecia sem mim. Sentei no chão frio e tentei entender o que havia acontecido. Por que Silvia havia feito aquilo? O que eu tinha feito de errado? As perguntas se multiplicavam na minha cabeça, enquanto o som da música continuava do lado de fora, zombando da minha situação. Eu estava presa, humilhada, e minha própria irmã era a responsável por isso. Era como se todos os anos de comparações, de ser colocada em segundo plano, tivessem culminado naquele momento de crueldade pura. Encostei a cabeça na porta e fechei os olhos. Talvez fosse melhor aceitar a situação e esperar que alguém precisasse usar o banheiro. Talvez fosse melhor desistir de tentar entender por que minha irmã me odiava tanto assim. Sentada no chão frio do banheiro, as memórias começaram a fluir como uma enxurrada que eu não conseguia controlar. Talvez fosse o desespero da situação, ou talvez fosse a primeira vez que eu tinha tempo suficiente para realmente pensar sobre tudo o que havia acontecido ao longo dos anos. Cada lembrança era como uma pedra no peito, pesada e dolorosa. Lembrei do meu 10º aniversário. Eu havia pedido uma festa simples, só com a família e alguns amigos da escola. Minha mãe havia concordado, mas na última hora, descobriu que seria o mesmo dia do recital de dança da Silvia. Sem hesitar, ela cancelou minha festa e disse que comemoraríamos outro dia. Esse outro dia nunca chegou. Passamos a tarde toda no teatro, assistindo Silvia dançar, enquanto eu ficava sentada na plateia, usando meu vestido de festa que ninguém viu. Depois do recital, fomos comer pizza para comemorar os 2 eventos. Mas durante toda a refeição, os comentários foram sobre como Silvia havia se saído bem, como estava cada dia mais talentosa. Quando o garçom trouxe um pedaço de bolo com uma velinha, cantaram parabéns rapidamente e logo voltaram a falar sobre a apresentação da minha irmã. Eu soprei a vela e pedi para que um dia, só um dia, eu fosse a pessoa mais importante da sala. Aos 13 anos, aconteceu algo que me marcou profundamente. Eu havia me inscrito em um concurso de redação da escola e ganhei o 1º lugar. Era a primeira vez que eu recebia reconhecimento por algo, e estava explodindo de felicidade. Corri para casa para contar a novidade, imaginando como meus pais ficariam orgulhosos. Quando cheguei, encontrei minha mãe na cozinha, mexendo no feijão. "Mãe, ganhei o concurso de redação!" gritei, acenando o diploma na mão. "Que bom, filha!" Ela respondeu sem sequer olhar para mim. "Vai lá no quarto da sua irmã ver se ela precisa de alguma coisa. Ela está estudando para a prova de matemática." Subi para o quarto da Silvia, ainda segurando meu diploma. Ela estava deitada na cama, pintando as unhas. "Silvia, ganhei o 1º lugar no concurso de redação." Ela olhou para mim com tédio. "Legal. Você pode sair? Estou ocupada." "Mas você nem parabenizou." "Parabéns", disse sem nenhuma emoção. "Agora sai que preciso terminar isso aqui." Desci as escadas devagar, guardei o diploma na gaveta da minha cômoda e nunca mais falei sobre o assunto. 2 semanas depois, Silvia tirou nota vermelha na prova de matemática e meus pais fizeram uma reunião familiar para discutir como todos nós poderíamos ajudá-la a melhorar as notas. Eu me ofereci para dar aulas particulares para ela, já que matemática era minha matéria preferida. Durante 3 meses, dediquei 2 horas por dia para ensinar Silvia. Criei resumos, preparei exercícios, tive uma paciência infinita com suas dificuldades. Quando ela finalmente conseguiu uma nota azul, meus pais fizeram uma pequena festa para comemorar. Compraram um bolo, chamaram os avós e passaram a noite toda elogiando o esforço dela. Ninguém mencionou que eu havia sido a professora particular. Ninguém reconheceu que sem minha ajuda ela não teria conseguido. Quando eu tentei comentar sobre isso, meu pai disse: "Claro que você ajudou, Jaque. É obrigação dos irmãos mais velhos cuidarem dos mais novos." Obrigação. Essa palavra resumia minha vida. Era minha obrigação ajudar em casa. Minha obrigação ser compreensiva. Minha obrigação abrir mão das minhas coisas para que Silvia pudesse ter as dela. Quando ela quis o quarto maior,
Meus pais disseram que era justo, já que ela tinha mais roupas e precisava de mais espaço. Quando ela queria assistir seus programas na televisão, eu tinha que esperar. Quando ela precisava de dinheiro para sair com os amigos, eu emprestava da minha mesada sem questionar. Dos 15 aos 18 anos, trabalhei todos os dias para ter minha independência financeira. Acordava às 5:30 da manhã, estudava até meio-dia e trabalhava até às 6 da tarde. Aos sábados e domingos, tinha trabalhos extras. Minha vida social era praticamente inexistente, mas eu me consolava pensando que estava construindo um futuro melhor. Silvia, por outro lado, vivia uma adolescência dourada. Tinha tempo para sair com as amigas, namorar, fazer cursos extras e ainda recebia elogios por ser tão sociável e tão carismática. Quando eu chegava em casa cansada do trabalho, ela estava se arrumando para mais uma festa, sempre com roupas novas que minha mãe havia comprado. "Por que você não tenta ser mais como sua irmã?" minha mãe dizia às vezes. "Olha como ela é alegre, como faz amizades facilmente. Você deveria sair mais, se divertir mais." Eu queria perguntar quando exatamente eu teria tempo para sair e me divertir, já que passava o dia todo trabalhando. Mas aprendi que esse tipo de questionamento só gerava discussões desconfortáveis. Era mais fácil concordar e mudar de assunto. O pior episódio aconteceu no meu aniversário de 18 anos. Eu havia economizado durante meses para comprar um vestido especial para a festa de formatura. Era um vestido simples, mas bonito, e eu me sentia linda nele. Quando cheguei em casa com a sacola, Silvia estava no meu quarto, mexendo nas minhas coisas. "Que vestido lindo!" ela exclamou quando viu minha compra. "Posso experimentar?" "Claro", disse, sem imaginar o que viria a seguir. Ela experimentou o vestido e ficou deslumbrante. Realmente ficou melhor nela do que em mim. 2 horas depois, quando fui procurar o vestido para guardar, descobri que havia desaparecido. "Silvia, onde está meu vestido?" "Ah, é que a Carla me chamou para uma festa hoje à noite e eu não tinha nada para vestir. Você não se importa, né? Eu devolvo amanhã." Ela saiu para a festa usando o meu vestido novo, aquele que eu havia comprado com o dinheiro suado do meu trabalho. Quando voltou, na manhã seguinte, o vestido estava manchado de batom e com um pequeno rasgo na lateral. "Desculpa, Jaque", disse ela sem demonstrar nenhum arrependimento real. "Aconteceu um acidente na festa." "Mas você pode mandar consertar, né?" Eu nunca mandei consertar. Guardei o vestido manchado e rasgado no fundo do armário, como uma lembrança de que minha felicidade sempre seria secundária à dela. Aos 19 anos, consegui um emprego melhor em uma loja de roupas do centro da cidade. O salário era bom, e eu finalmente estava conseguindo juntar dinheiro de verdade. Foi nessa época que comecei a sonhar com a faculdade. Queria estudar administração, ter meu próprio negócio um dia. Silvia, que havia acabado de completar 17 anos, começou a namorar um rapaz chamado Diego. Ele era bonito, charmoso e vinha de uma família com dinheiro. Meus pais ficaram encantados com o genro. Todas as conversas em casa giravam em torno do namoro da Silvia, de como o Diego era um bom partido, de como ela havia dado sorte. Um dia, Diego veio jantar em casa. Durante a refeição, ele perguntou sobre meus planos para o futuro. Quando mencionei que queria fazer faculdade de administração, ele se interessou. "Que legal! Eu também faço administração. É um curso muito bom, tem muito campo de trabalho." Conversamos sobre o curso, sobre as oportunidades na área, e percebi que ele estava realmente interessado no que eu tinha a dizer. Era raro alguém se interessar pelos meus sonhos e planos. Silvia ficou visivelmente incomodada com a atenção que ele estava me dando. Começou a puxar assuntos sobre outras coisas, a fazer piadas para chamar a atenção de volta para ela. Quando Diego continuou conversando comigo sobre faculdade, ela ficou ainda mais irritada. Depois do jantar, while Diego estava na sala com meu pai, Silvia me chamou na cozinha. "Você está se achando, né?" disse ela com raiva. "Como assim?" "Fica aí conversando com meu namorado, querendo aparecer." "Silvia, ele que perguntou sobre meus planos." Eu só respondi:
Você tem que aprender a ficar no seu lugar, Jaqueline. Ele é meu namorado, não seu. Fiquei chocada com a agressividade dela. Eu não fiz nada demais. Só conversei normalmente. Normalmente? Ela riu com desdém. Você não percebe como fica ridícula tentando parecer interessante? Ele só estava sendo educado, coitado. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Será que eu realmente havia me comportado de forma inadequada? Será que eu havia tentado chamar atenção demais? Comecei a questionar minhas próprias ações, como sempre fazia quando ela me confrontava. A partir daquele dia, sempre que Diego vinha em casa, eu me recolhia no meu quarto. Não queria dar motivos para mais conflitos com Silvia, mas percebi que ela havia plantado uma semente de insegurança em mim, que cresceu e se espalhou para outras áreas da minha vida. Comecei a me questionar em todas as situações sociais. Será que eu estava falando demais? Será que estava tentando aparecer? Será que as pessoas estavam sendo educadas comigo só por pena? Minha confiança, que já era baixa, despencou ainda mais. Agora, presa naquele banheiro escuro, todas essas memórias se conectavam como peças de um quebra-cabeça que eu finalmente conseguia enxergar por completo. Cada humilhação, cada momento em que fui colocada em segundo plano, cada vez que minha felicidade foi sacrificada pela dela, tudo levava a este momento. Silvia não havia me trancado no banheiro por impulso. Havia algo mais profundo ali, um ressentimento que eu não conseguia compreender. Por que minha própria irmã me tratava como uma rival? Por que ela sentia necessidade de me humilhar constantemente? Do lado de fora, ouvi passos se aproximando. Meu coração disparou de esperança. Alguém finalmente viria me tirar dali. Mas os passos passaram direto pelo corredor, sem parar na porta do banheiro. A festa continuava, as pessoas se divertiam, e eu estava ali, invisível mais uma vez. Fechei os olhos e respirei fundo. Precisava manter a calma. Alguém ia precisar usar o banheiro em algum momento e eu seria libertada. Mas enquanto isso, eu tinha tempo para pensar, para entender, para finalmente enxergar a verdade que sempre esteve na minha frente. O tempo parecia ter parado dentro daquele banheiro minúsculo. Eu não sabia há quanto tempo estava ali, mas o som da festa do lado de fora continuava intenso. Risos, música, conversas animadas, tudo acontecendo sem mim, como sempre. Tentei me levantar do chão, mas minhas pernas estavam dormentes. Sentei na tampa do vaso sanitário e massageei as panturrilhas, tentando voltar à circulação. Foi então que ouvi vozes se aproximando pelo corredor. Eram vozes femininas, conversando baixo. Reconheci imediatamente. Eram minhas primas Fernanda e Camila. Elas pararam bem em frente à porta do banheiro e percebi que estavam sussurrando sobre algo importante. Você acredita que foi a Jaqueline que pagou tudo isso? Disse Fernanda com um tom de surpresa. Juro? Como você sabe? Perguntou Camila. A tia Lúcia contou para minha mãe. Disse que a Jaque procurou o tio Marcos escondido e ofereceu pagar toda a festa da Júlia. Gastou mais de 8.000 reais. Meu coração disparou. Elas sabiam. Mas como? Tio Marcos havia prometido manter segredo até o final da festa. Nossa, a Jaque tem todo esse dinheiro? Perguntou Camila, incrédula. Parece que ela junta há anos. Trabalha que nem louca desde os 16 anos. E olha, a Silvia não sabe de nada. Imagina quando ela descobrir que a irmã que ela trata como capacho é quem está bancando essa festa toda. A Silvia vai surtar, riu Camila. Ela que estava se achando a organizadora social da festa, postando foto, se exibindo. Pois é, e o pior é que todo mundo já sabe. A tia Lúcia não conseguiu ficar quieta. Começou a contar para todo mundo como a Jaque foi generosa. Daqui a pouco vão anunciar no microfone. Elas se afastaram, e eu fiquei ali, processando o que havia acabado de ouvir. Todo mundo sabia que eu havia financiado a festa. Todo mundo, menos Silvia. Será que era por isso que ela havia me trancado ali? Ela havia descoberto de alguma forma e não conseguiu lidar com a situação? De repente, tudo começou a fazer sentido. A maneira como ela me olhou quando descia as escadas arrumada. O jeito estranho como se comportou no caminho para a festa.
A raiva repentina quando me chamou para conversar. Ela sabia. De alguma forma, ela havia descoberto. Lembrei de uma conversa que tivemos há algumas semanas. Estávamos na cozinha, e ela estava reclamando sobre como a festa da Júlia seria constrangedora, porque tio Marcos não tinha dinheiro para fazer algo decente. Imagina a vergonha, ela disse, mexendo no celular. Uma festa de 15 anos no quintal da casa, com brigadeiro caseiro. Vai ser uma humilhação para toda a família. Não é humilhação nenhuma, Silvia. O importante é a Júlia estar feliz. Fala isso porque você não se importa em passar vergonha. Eu não posso ser vista em uma festa mixuruca. Vou ter que inventar uma desculpa para não ir. Você não pode fazer isso com a Júlia. É sua prima. Prima que nem converso direito. A gente só vai nessa festa por obrigação mesmo. Naquele momento, senti uma raiva surda subindo pelo peito. Como ela podia ser tão cruel, tão insensível. Júlia sempre foi carinhosa com todas nós. Sempre tratou todo mundo com gentileza. Não merecia ser desprezada assim. Foi naquele exato momento que decidi usar meu dinheiro para dar uma festa digna para minha prima. Não só porque ela merecia, mas também para provar para Silvia que existem coisas mais importantes que aparência e status social. Eu queria que ela visse do que o amor verdadeiro e a generosidade eram capazes. Mas agora, trancada naquele banheiro, percebi que minha atitude havia sido interpretada de forma muito diferente por Silvia. Para ela, eu não estava sendo generosa. Estava tentando humilhá-la. Estava mostrando que eu tinha recursos que ela desconhecia, que eu era capaz de fazer algo grandioso, enquanto ela só sabia criticar e reclamar. Na mente distorcida da minha irmã, minha generosidade havia se transformado em competição. Ela não conseguia aceitar que a irmã comum, a que vivia na sombra, fosse responsável por uma festa que ela mesma elogiou ao chegar. Não conseguia lidar com o fato de que, pela primeira vez na vida, eu seria o centro das atenções por um motivo positivo. Ouvi mais passos no corredor, desta vez mais pesados. Era uma voz masculina, conversando com alguém ao telefone. Parecia ser meu primo Rafael, filho da tia Carmen. Mãe, você precisa ver essa festa, ele dizia animado. Está um luxo. Buffet completo, DJ profissional, decoração linda. O tio Marcos deve ter gastado uma fortuna. Pausa. Como assim não foi ele? Quem foi então? Outra pausa, mais longa. A Jaqueline. Nossa, mãe. Sério mesmo? Ela que pagou tudo? Mais uma pausa. Ela está aqui na festa, sim. Aliás, cadê ela? Não estou vendo faz um tempo. Ah, deve estar por aí. Mas que história incrível! A Jaque sempre foi especial mesmo. Desde pequena, sempre cuidando de todo mundo. Rafael se afastou, e eu fiquei ainda mais emocionada. Ouvir alguém da família me elogiando assim, reconhecendo minha generosidade, era algo que raramente acontecia. Normalmente, meus atos passavam despercebidos, ou eram considerados obrigação. Mas a felicidade durou pouco. Logo em seguida, ouvi uma nova conversa no corredor. Desta vez, eram vozes que eu conhecia muito bem. Minha mãe e minha tia Sandra. Eu não acredito que a Jaqueline fez isso sem me contar, dizia minha mãe, com um tom que misturava surpresa e irritação. Irmã, você deveria estar orgulhosa, respondeu tia Sandra. Sua filha é um anjo. Gastou toda a poupança dela para dar alegria para a Júlia. Mas ela podia ter me avisado. R$ 8.500, Sandra. Ela tinha todo esse dinheiro guardado e nunca me disse nada. E por que ela deveria avisar? É o dinheiro que ela ganhou trabalhando. Sempre vi essa menina acordando de madrugada para ir trabalhar. Sempre vi ela correndo atrás. Você deveria ter mais orgulho dela. Eu tenho orgulho, mas ela podia ter usado esse dinheiro para outras coisas. Podia ter ajudado em casa, podia ter comprado coisas para ela mesma. Como você pode criticar um ato de amor tão bonito? A Júlia está radiante, a festa está maravilhosa, e tudo graças à generosidade da sua filha. Em vez de criticar, você deveria estar gritando para todo mundo ouvir que criou uma filha incrível. Houve um silêncio tenso. Depois, minha mãe suspirou. Você está certa.
É que eu fiquei chocada, só isso. Nunca imaginei que ela tivesse tanto dinheiro guardado. E sabe por que você nunca imaginou? Porque a Jaqueline sempre foi discreta, sempre foi humilde. Ela não fica se exibindo como certas pessoas. O que você está insinuando? Nada não, irmã. Vamos voltar para a festa. Elas se afastaram e eu fiquei ali, digerindo a conversa. Minha própria mãe estava questionando minha atitude generosa. Em vez de se orgulhar, ela estava preocupada com o fato de eu não ter pedido permissão para gastar meu próprio dinheiro. Era como se eu fosse uma criança que havia feito uma travessura. Isso me lembrou de todos os momentos em que minha independência foi vista como problema pela minha família. Quando comecei a trabalhar aos 16 anos, em vez de elogiarem minha iniciativa, ficaram preocupados se eu não estava se esforçando demais. Quando comprei minha primeira roupa com meu próprio dinheiro, perguntaram se eu não estava sendo orgulhosa demais. Era como se minha família não conseguisse aceitar que eu havia crescido, que eu tinha meus próprios recursos, meus próprios sonhos, minha própria capacidade de tomar decisões. Eles me viam eternamente como a filha obediente que deveria pedir permissão para tudo, que deveria consultar antes de fazer qualquer movimento. Silvia, por outro lado, sempre teve liberdade total. Quando ela queria alguma coisa, simplesmente pedia e ganhava. Quando ela tomava decisões impulsivas, todo mundo achava corajoso e determinado. Mas quando eu demonstrava independência, era vista como teimosa ou rebelde. Ouvi novos passos se aproximando. Desta vez, reconheci a voz da própria Silvia, conversando com alguém. Meu coração acelerou. Será que ela vinha me tirar dali? Não, Carla, eu não sabia de nada. Ela dizia, com a voz tensa. Imagina se eu sabia que minha irmã tinha todo esse dinheiro guardado. Mas que história incrível! A Jaque sempre foi especial mesmo. E olha que festa linda ela proporcionou para a Júlia. É, linda mesmo. Silvia respondeu, mas havia algo forçado em sua voz. Você deve estar muito orgulhosa da sua irmã. Que generosidade! Muito orgulhosa, repetiu Silvia, mas eu percebi que ela estava mentindo. E onde ela está? Quero parabenizar ela pessoalmente. Ah, ela foi no banheiro. Já volta. Elas se afastaram, e eu percebi a ironia da situação. Silvia estava dizendo que eu havia ido ao banheiro, quando, na verdade, ela própria havia me trancado lá. Ela estava mentindo para a amiga, fingindo que tudo estava normal, enquanto eu permanecia presa por causa dela. Foi neste momento que a realidade me atingiu como um raio. Silvia não ia voltar para me tirar dali. Ela ia deixar que alguém me encontrasse por acaso, para que parecesse que eu havia me trancado sozinha ou que a porta havia emperrado. Ela ia fingir surpresa e preocupação quando me encontrassem, e ninguém jamais saberia que ela havia feito aquilo propositalmente. Era um plano cruel e bem pensado. Eu perderia o momento do meu reconhecimento, perderia a chance de receber os parabéns e agradecimentos pessoalmente. Quando finalmente saísse dali, a festa já estaria no fim, e o foco já teria se dispersado. Mas havia algo que Silvia não havia considerado. Quanto mais tempo eu ficasse sumida, mais pessoas iam notar minha ausência. Principalmente agora que todo mundo sabia que eu era a responsável pela festa. Alguém ia começar a me procurar, e quando não me encontrassem, iam investigar. De repente, ouvi uma movimentação diferente do lado de fora. Vozes se aproximando rapidamente, passos apressados. Parecia que alguma coisa estava acontecendo. Gente, cadê a Jaqueline? Ouvi a voz da Júlia, soando preocupada. Tem gente perguntando por ela, e eu não a vejo há um tempão. Ela não estava na mesa? Perguntou outra voz que não consegui identificar. Não. Saiu com a Silvia faz um tempo e não voltou. Vamos procurar ela. Deve estar por aí conversando com alguém. Silvia! Chamou Júlia. Cadê sua irmã? Houve uma pausa. Depois, a voz da Silvia tentando soar natural. Ela disse que ia no banheiro. Deve estar se retocando. Faz muito tempo isso. Vou chamar ela. Ouvi passos se aproximando da porta do banheiro. Meu coração disparou de esperança.
Finalmente, alguém ia me encontrar. Jaque! Chamou Júlia batendo levemente na porta. Você está aí? Estou! Gritei imediatamente. Júlia, me ajuda! A porta está trancada e eu não consigo sair. Como assim trancada? Júlia tentou abrir a porta. Nossa, está mesmo! Pessoal, vem cá! A Jaque está trancada no banheiro. Imediatamente ouvi várias vozes se aproximando. Passos correndo, pessoas falando ao mesmo tempo. Alguém tentou abrir a porta com força, mas ela não cedeu. Tem uma chave! Gritou uma voz masculina que reconheci como sendo do Rafael. A chave está aqui na fechadura, do lado de fora. Como é que a chave foi parar do lado de fora se ela estava dentro? Perguntou alguém. Isso é muito estranho, disse outra pessoa. Ouvi a chave girando na fechadura, e finalmente a porta se abriu. A luz do corredor invadiu o banheiro escuro, e eu pisei várias vezes até me acostumar. Uma multidão de familiares estava parada na porta, todos me olhando com expressões de surpresa e preocupação. Júlia foi a primeira a me abraçar. Jaque, você está bem? Como você ficou trancada aí? Eu olhei por cima do ombro dela e vi Silvia no fundo do grupo, com uma expressão que tentava parecer surpresa, mas que eu conseguia ler perfeitamente. Era uma mistura de raiva, medo e desespero. Ela sabia que eu sabia a verdade. Eu não sei. Menti, ainda não sabendo como lidar com a situação. A porta simplesmente não abria. Que estranho, disse Rafael, examinando a fechadura. A chave estava aqui fora. Como isso é possível? Sei lá, murmurei, evitando olhar diretamente para Silvia. O importante é que você está bem agora, disse tia Lúcia, me abraçando carinhosamente. Vem, querida, tem muita gente querendo falar com você. Saí do banheiro ainda tonta, cercada pelos familiares. Mas antes de me afastar, olhei uma última vez para Silvia. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e naquele momento, nós duas sabíamos que nada mais seria como antes. Quando voltei para a festa, escoltada por meus familiares, percebi que algo havia mudado no ambiente. As pessoas me olhavam de forma diferente, com uma mistura de admiração e curiosidade. Conversas paravam quando eu passava, e logo recomeçavam em sussurros. Era como se eu tivesse saído do banheiro como uma pessoa e voltado como outra. Júlia me puxou para o lado, com os olhos brilhando de emoção. Jaque, eu preciso te contar uma coisa. O tio Marcos não conseguiu mais guardar segredo. Ele contou para todo mundo que foi você quem pagou a festa. Meu coração disparou. Ele contou? Contou! E todo mundo está impressionado. Olha só! Ela apontou para as mesas ao redor. As pessoas não param de comentar sobre como você foi generosa, sobre como você trabalha duro e ainda assim pensou em me dar uma festa bonita. Olhei ao redor e realmente percebi os olhares. Eram olhares de respeito, de admiração. Pela primeira vez na minha vida, eu era vista com outros olhos pela minha família. Não era mais a irmã da Silvia ou a menina quieta. Eu era Jaqueline, a jovem trabalhadora e generosa que havia proporcionado aquele momento especial para sua prima. E tem mais, continuou Júlia, segurando minhas mãos. O apresentador quer fazer um agradecimento especial para você. No microfone, na frente de todo mundo. Não precisa, Júlia, disse rapidamente. Eu não fiz isso para receber reconhecimento. Eu sei que não fez. Por isso mesmo você merece receber. Vem, ele está esperando. Ela me puxou em direção ao pequeno palco onde o DJ havia montado seu equipamento. Vários familiares nos seguiram, criando uma pequena multidão ao redor do palco. Procurei Silvia com os olhos e a encontrei parada perto da mesa principal, com uma expressão que jamais havia visto antes. Era puro ódio disfarçado de surpresa. O apresentador, um senhor simpático de uns 50 anos, me cumprimentou calorosamente. Então você é a famosa Jaqueline. O Marcos me contou tudo. Que história linda, menina. Obrigada, murmurei, ainda não acreditando o que estava acontecendo. Pessoal, o apresentador falou no microfone, e a música parou imediatamente. Atenção de todos. Antes de continuarmos nossa festa,
Eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial. Todas as conversas cessaram. Mais de 100 pessoas se voltaram para o palco, onde eu estava parada ao lado do apresentador. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Esta festa maravilhosa que vocês estão curtindo hoje foi possível graças a uma pessoa muito especial. Uma jovem que, trabalhando desde os 16 anos, juntou dinheiro durante anos para realizar o sonho da sua prima. Jaqueline! Um murmúrio de admiração se espalhou pela multidão. Algumas pessoas começaram a bater palmas. Eu senti meu rosto esquentar de emoção. A Jaqueline procurou o Marcos em particular e se ofereceu para custear toda esta celebração. Buffet, decoração, música, tudo. E o mais bonito é que ela pediu para manter segredo, porque não queria chamar atenção para si. Isso, meus amigos, é o que eu chamo de generosidade verdadeira. Os aplausos ficaram mais intensos. Várias pessoas gritaram: "Parabéns, Jaqueline!" E "Que menina especial!" Olhei para a Júlia e vi que ela estava chorando de emoção. Tio Marcos e tia Lúcia me olhavam com um carinho que me fez o coração transbordar. Então vamos agradecer como ela merece. Palmas para nossa Jaqueline. A festa inteira explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram das mesas, gritaram meu nome, assobiaram. Era como um sonho. Pela primeira vez na minha vida, eu era o centro das atenções por um motivo genuinamente positivo. Eu era vista. Eu era valorizada. Eu era amada. Foi então que procurei Silvia novamente com os olhos. Ela continuava no mesmo lugar, mas agora sua expressão havia mudado completamente. Não era mais ódio disfarçado. Era ódio puro, sem disfarces. Seus punhos estavam cerrados, seu rosto estava vermelho, e ela me encarava com uma intensidade que me assustou. Durante os aplausos, vi ela se afastar da multidão e caminhar rapidamente em direção à casa. Meu instinto me disse para segui-la, mas o apresentador ainda estava falando. E agora, para celebrar essa generosidade toda, que tal uma música especial para nossa Jaqueline? A música recomeçou, e várias pessoas vieram me cumprimentar. Tias que raramente falavam comigo me abraçaram com carinho. Primos que mal me notavam agora queriam conversar. Era avassalador, mas ao mesmo tempo incrível. "Jaque", disse minha prima Fernanda, me puxando para o lado. "Eu sempre soube que você era especial, mas isso que você fez? Nossa, é de um coração gigante. Obrigada, Fer. E olha, todo mundo aqui está comentando sobre como a Silvia deve estar orgulhosa de ter uma irmã assim." Justamente. Silvia. Onde ela estava? Desde que havia se afastado da multidão, eu não a via mais. "Fernanda, você viu onde a Silvia foi?" "Acho que ela foi para dentro da casa." "Por quê?" "Só queria falar com ela." "Vai lá." Tenho certeza de que ela está emocionada também. Me afastei da festa e caminhei em direção à casa. Encontrei Silvia na cozinha, parada de costas para a porta, olhando pela janela. Quando me ouviu chegar, ela se virou lentamente. Sua expressão era de uma frieza que eu nunca havia visto antes. "Então você conseguiu?" disse ela com a voz baixa e controlada. "Consegui o quê?" "Conseguiu ser o centro das atenções. Conseguiu que todos te elogiassem, te admirassem. Deve estar se sentindo muito importante agora." "Silvia, eu não fiz isso para chamar atenção. Fiz pela Júlia." "Mentira!" Ela explodiu, perdendo a compostura. "Você fez isso para me humilhar, para mostrar que você é melhor que eu. Isso não é verdade. Não é? Então por que você não me contou que tinha todo esse dinheiro? Por que escondeu isso de mim?" "Porque é meu dinheiro. Eu ganhei trabalhando." "Exatamente. Você ganhou trabalhando enquanto eu... Ela parou, como se tivesse percebido algo. "Enquanto você o quê, Silvia?" "Nada. Esquece." "Não. Fala." "Enquanto você o quê?" Ela me encarou por alguns segundos, como se estivesse decidindo se diria a verdade ou não. Finalmente, suspirou e encostou na pia. "Enquanto eu sempre ganhei tudo de mão beijada." Admitiu. "Enquanto eu nunca precisei trabalhar, nunca precisei lutar por nada. Você acha que eu não sei disso?"
Fiquei surpresa com a honestidade repentina. Você acha que eu não percebo como nossa família me trata? Como eles me dão tudo o que eu peço, mas esperam que você se vire sozinha? Você acha que eu não vejo como eles têm expectativas baixas para mim, mas cobram que você seja perfeita? Então por que você sempre me tratou mal? Se você sabia disso tudo? Porque eu tinha medo, ela gritou, e sua voz ecoou pela cozinha. Medo de que um dia você percebesse que é melhor que eu em tudo. Que você é mais inteligente, mais determinada, mais... Tudo! As palavras dela me atingiram como um tapa. Silvia, eu sempre soube que você era especial, Jaqueline. Desde pequena. Eu via como você estudava sozinha, como você ajudava todo mundo, como você nunca reclamava de nada. E isso me dava uma raiva, uma inveja. Mas eu sempre te admirei. Você sempre foi a bonita, a popular. E você sempre foi a inteligente, a trabalhadora, a que todo mundo respeitava de verdade. Beleza passa, Jaque, mas caráter não. E você sempre teve um caráter que eu nunca vou ter. O silêncio que se seguiu foi pesado. Nós duas ficamos ali, finalmente com a verdade nua e crua entre nós. Anos de ressentimento, de mal-entendidos, de dor silenciosa, tudo estava sendo exposto. Por isso você me trancou no banheiro? Perguntei baixinho. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Quando eu vi todo mundo falando sobre você, sobre como você havia pagado a festa, eu surte. Não consegui lidar com o fato de que você ia receber todo o reconhecimento que eu sempre quis ter. Silvia, reconhecimento não é uma competição. Não é porque eu recebi elogios que sobrou menos para você. Eu sei que é irracional. Eu sei que é errado, mas é mais forte que eu. Desde sempre eu sinto como se estivéssemos competindo, e você sempre estivesse ganhando sem nem perceber. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Era a primeira vez que eu via minha irmã chorando de verdade, sem drama, sem teatralidade. Era uma dor genuína, profunda. Eu não quero mais ser assim, ela disse entre soluços. Eu não quero mais ter inveja de você. Eu não quero mais te machucar. Mas eu não sei como mudar. Por um momento fiquei dividida entre a raiva pelo que ela havia feito e a pena pela dor que ela estava sentindo. Mas olhando para ela ali, vulnerável e quebrada, percebi que minha irmã também era uma vítima. Vítima das expectativas da família, vítima da sua própria insegurança, vítima de uma dinâmica familiar que colocava nós duas em posições opostas desde sempre. Você pode começar me pedindo desculpas de verdade, disse eu, me aproximando dela. Me desculpa, Jaque. Me desculpa por tudo. Por todas as vezes que te diminuí, que te humilhei, que te ignorei. Me desculpa por ter estragado seus momentos especiais. E me desculpa por ter te trancado hoje no banheiro como uma criança maldosa. Aceito suas desculpas, disse, surpreendendo nós duas. Mas só se você me prometer uma coisa. O quê? Que a partir de agora nós vamos ser irmãs de verdade, sem competição, sem inveja, sem tentar se diminuir. Nós vamos nos apoiar. Ela me olhou com esperança nos olhos. Você acha que isso é possível? Depois de tudo? Acho, mas vai exigir esforço dos duas. E vai exigir que você pare de se comparar comigo, e que eu pare de aceitar ser tratada como menos importante. Silvia assentiu, ainda chorando. Eu quero tentar. Eu realmente quero tentar. Nos abraçamos ali na cozinha, e pela primeira vez na vida, senti que abraçava minha irmã de verdade. Não a rival, não a competidora, mas minha irmã. Estava longe de ser o fim dos nossos problemas, mas era um começo. Quando voltamos para a festa, ainda de mãos dadas, percebi que muitas pessoas haviam notado nossa ausência. Especialmente nossa mãe, que se aproximou de nós assim que nos viu. Meninas, onde vocês estavam? Estou procurando vocês duas. Conversando, mãe, respondeu Silvia, e havia algo diferente em sua voz. Uma sinceridade que eu não estava acostumada a ouvir. Minha mãe nos olhou com aquela expressão maternal que dizia que ela sabia que alguma coisa havia acontecido, mas não sabia exatamente o quê. Jaqueline, querida, ela disse me abraçando.
Eu precisava falar com você, sobre a festa, sobre o que você fez. Mãe, você não precisa falar nada. Preciso sim. Eu fiquei chocada no início, é verdade. Não porque você fez algo errado, mas porque eu não sabia que minha filha havia se tornado uma mulher tão incrível sem eu perceber. Ah, senti os olhos marejarem. Era raro minha mãe falar comigo com tanta emoção. Eu me sinto envergonhada, ela continuou. Envergonhada porque talvez eu não tenha te dado o reconhecimento que você sempre mereceu. Você trabalha desde os 16 anos, sempre foi responsável, sempre cuidou de todo mundo, e eu talvez tenha achado que isso era natural, que era sua obrigação. Mãe, deixa eu terminar. O que você fez hoje, gastar suas economias para dar alegria para sua prima, isso mostra o tamanho do seu coração. E eu quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho mesmo. Ela me abraçou forte e senti que um peso que eu carregava há anos estava finalmente saindo dos meus ombros. Quando nos separamos, vi que Silvia estava observando com uma expressão que misturava emoção e algo que parecia ser inveja? Não, não era inveja. Era tristeza. A tristeza de quem percebe que nunca recebeu o mesmo tipo de elogio. E você, Silvia? Minha mãe se virou para ela. Você deve estar muito orgulhosa da sua irmã. Silvia hesitou por um momento. Eu percebi que ela estava lutando internamente, decidindo entre suas antigas reações automáticas e a promessa que havia me feito há pouco na cozinha. Estou, ela disse finalmente. Muito orgulhosa. A Jaque sempre foi especial, e é hora de todo mundo reconhecer isso. Minha mãe sorriu, satisfeita com a resposta. Mas eu vi algo nos olhos de Silvia que me preocupou. Era como se ela estivesse se forçando a dizer aquilo, como se cada palavra fosse uma luta contra a sua natureza. Nesse momento, tio Marcos se aproximou do nosso grupo. Ele estava visivelmente emocionado, com os olhos vermelhos. Jaqueline, minha querida, ele disse, segurando minhas mãos. Eu não consigo nem encontrar palavras para te agradecer. O que você fez hoje mudou a vida da minha filha. Tio, foi um prazer. A Júlia merece toda a felicidade do mundo. Ela merece, sim, mas não era obrigação sua dar isso para ela. Você escolheu fazer isso, e isso faz toda a diferença. Ele se virou para minha mãe. Irmã, você criou uma filha incrível. A Jaqueline é um exemplo para todos nós. Eu sei, disse minha mãe, me olhando com carinho. Estou descobrindo isso hoje. E a Silvia também. Tio Marcos olhou para minha irmã. Vocês duas são uma sorte uma da outra. Silvia forçou um sorriso. Somos sim. Mas havia algo na maneira como ela falou que me deixou inquieta. Conhecia minha irmã o suficiente para perceber quando ela estava fingindo, e naquele momento, ela definitivamente estava fingindo. Tio Marcos se afastou para falar com outros convidados, e minha mãe foi cumprimentar algumas amigas que haviam chegado. Fiquei sozinha com Silvia novamente. Você está bem? Perguntei baixinho. Claro. Por que não estaria? Você parece forçada. Forçada como? Como se estivesse se esforçando demais para dizer as coisas certas. Silvia suspirou e olhou ao redor, verificando se ninguém estava ouvindo. É que é difícil, Jaque. Muito difícil. Ver todo mundo te elogiando, ver nossa mãe te reconhecendo assim. É como se fosse tudo que eu sempre quis, mas que está sendo dado para você. Silvia, nós acabamos de conversar sobre isso. Eu sei, e eu estou tentando. Mas é mais difícil do que eu imaginava. É como se fosse um músculo que eu nunca usei, sabe? O músculo de ficar feliz pelo sucesso dos outros. Entendi o que ela estava dizendo. Mudanças reais levam tempo, e esperar que ela transformasse anos de inveja e ressentimento em algumas horas era irreal. Tudo bem, disse eu. Não precisa fingir que está tudo perfeito. Só precisa continuar tentando. É o que estou fazendo. Mas é doloroso. Nesse momento, meu primo Rafael se aproximou de nós. Ele estava com uma expressão séria, quase investigativa. Posso falar com vocês duas? Ele perguntou. Claro, respondemos quase ao mesmo tempo. Aquela história do banheiro foi muito estranha. Meu coração acelerou.
Silvia ficou visivelmente tensa. Como assim estranha? Perguntou Silvia, tentando parecer casual. A chave estava do lado de fora, Silvia. Como é que a chave vai parar do lado de fora se a pessoa está trancada por dentro? Sei lá. Ela respondeu rapidamente. Essas fechaduras antigas às vezes fazem isso. Fazem o quê? A chave pular do lado de dentro para o lado de fora sozinha? Rafael, por que você está investigando isso? Perguntei, tentando desviar o foco. Porque eu conheço a Silvia desde pequena. Ele disse, olhando diretamente para ela. E eu sei como ela fica quando alguém da família recebe mais atenção que ela. O silêncio que se seguiu foi tenso. Silvia estava visivelmente desconfortável, mexendo nas mãos e evitando olhar para nós. Você trancou sua irmã no banheiro porque estava com ciúmes, não foi? Rafael perguntou diretamente. Claro que não, Silvia protestou, mas sua voz falhou. Silvia, ele continuou, implacável. A chave não pula sozinha de um lado para o outro. Alguém trancou a Jaque lá de propósito. E a única pessoa que saiu com ela foi você. Percebi que Silvia estava à beira de um colapso. Suas mãos tremiam, e ela olhava desesperadamente ao redor, como se procurasse uma rota de fuga. Rafael, deixa pra lá, eu disse. Não importa mais. Importa sim. Se ela fez isso, a família inteira precisa saber. Não, eu disse firmemente. Não precisa. Rafael me olhou surpreso. Jaque, você está defendendo ela? Estou, porque ela é minha irmã, e nós já conversamos sobre isso. Conversaram? Então ela realmente fez isso? Olhei para Silvia, que estava com lágrimas nos olhos. Vi o pânico em seu rosto, o medo de ser exposta para toda a família. Naquele momento, tomei uma decisão. Era minha chance de ter justiça, de ver Silvia ser humilhada publicamente como ela havia tentado fazer comigo. Mas também era minha chance de mostrar que tipo de pessoa eu realmente era. Sim, Rafael, eu disse calmamente. Ela fez isso. Ela me trancou no banheiro porque estava com ciúmes. Silvia me olhou com choque, como se não acreditasse que eu estava admitindo a verdade. Mas, continuei, ela também me pediu desculpas. De verdade. E nós conversamos, e decidimos que vamos tentar ser irmãs de verdade a partir de agora. Jaque, você não pode estar falando sério, disse Rafael incrédulo. Ela tentou estragar seu momento especial. Ela te trancou como se você fosse uma criança. Eu sei o que ela fez, e foi horrível, mas eu também sei que ela está sofrendo há anos com sentimentos que ela não sabia como lidar. Isso não justifica o que ela fez. Não justifica, concordei. Mas explica. E explicação é o primeiro passo para a mudança. Rafael balançou a cabeça, claramente frustrado com minha atitude. Você é boa demais para seu próprio bem, Jaque. Talvez. Ou talvez eu tenha aprendido que vingança não constrói nada. Silvia estava me olhando com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era admiração misturada com incredulidade. Como se ela não conseguisse acreditar que eu estava protegendo ela depois do que havia feito. Rafael, ela disse com a voz trêmula, a Jaque está certa. Eu fiz uma coisa terrível por ciúmes, mas ela é melhor pessoa que eu e está me dando uma chance de mudar. E você vai mudar? Ele perguntou cético. Vou tentar. Prometo que vou tentar. Rafael nos olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando a sinceridade de Silvia. Finalmente suspirou. Tudo bem, mas se você magoar a Jaque de novo, vai ter que se entender comigo. E com o resto da família. Entendido, disse Silvia assentindo. Rafael se afastou, ainda balançando a cabeça. Quando ficamos sozinhas novamente, Silvia se virou para mim. Por que você fez isso? Perguntou. Por que me protegeu? Porque é assim que irmãs de verdade agem. Elas protegem uma a outra, mesmo quando uma delas erra. Mas eu não merecia essa proteção. Não depois do que fiz. Todas merecem uma segunda chance, Silvia. Mesmo você. Ela começou a chorar de novo, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de autocomiseração ou medo. Eram lágrimas de gratidão e talvez de vergonha genuína. Eu não sei como te agradecer,
ela disse. Você me agradece mudando. De verdade. Não fingindo, não forçando, mas realmente trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Como? Como eu faço isso? Começando pequeno. Para de se comparar comigo. Para de ver nossa relação como competição. Tenta se alegrar quando coisas boas acontecem comigo, mesmo que seja difícil no começo. E se eu não conseguir? Então você continua tentando até conseguir. E eu vou te ajudar. Por quê? Por que você está sendo tão boa comigo? Pensei na pergunta por um momento. Por que eu estava fazendo aquilo? Por que estava oferecendo ajuda para alguém que havia me machucado tanto ao longo dos anos? Porque eu cansei de brigar, respondi honestamente. Cansei de viver nessa tensão constante. Cansei de me sentir inferior. Cansei de aceitar migalhas de afeto. Mas também cansei de ver você sofrer com sua própria inveja. Eu sofro mesmo, ela admitiu. Muito. É como um bicho dentro de mim que fica roendo, sabe? Sempre que alguém te elogia, sempre que você consegue alguma coisa, esse bicho cresce e me deixa com raiva. Então vamos matar esse bicho juntas. Como? Vamos começar agora. Vem comigo. Peguei sua mão e a levei de volta para a festa. A música estava tocando, as pessoas dançavam, e o ambiente estava alegre. Procurei Júlia e a encontrei conversando com algumas amigas. Júlia! Chamei. Jaque! Onde vocês estavam? Conversando. Escuta, a Silvia quer te falar uma coisa. Júlia olhou para Silvia com curiosidade. Silvia, por sua vez, me olhou com pânico. Eu não sei o que dizer, sussurrou. Diz o que está sentindo, sussurrei de volta. Silvia respirou fundo e se virou para Júlia. Júlia, eu queria te pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Por ter falado que sua festa seria constrangedora. Por ter reclamado que seria no quintal da sua casa. Por ter sido uma prima horrível que só pensa em aparências. Júlia ficou surpresa com a honestidade de Silvia. E eu queria te falar também que sua festa está maravilhosa, Silvia continuou. E que minha irmã é uma pessoa incrível por ter feito isso por você. Eu deveria ter apoiado ela desde o início, em vez de ser invejosa. Silvia, Júlia disse claramente emocionada. Você merece toda a felicidade do mundo, prima. E eu sinto muito por não ter reconhecido isso antes. Júlia abraçou Silvia e vi que minha irmã estava genuinamente emocionada. Não era fingimento. Era um primeiro passo real em direção à mudança. Obrigada, Silvia, disse Júlia. Isso significa muito para mim. Quando elas se separaram, Silvia me olhou. Havia algo diferente em seus olhos. Uma leveza que eu não via há anos. Como foi? Perguntei. Libertador, ela respondeu. Difícil, mas libertador. Quer tentar de novo? Como assim? Tem mais gente aqui que você pode surpreender com sua honestidade. Ela hesitou por um momento. Depois assentiu. Tudo bem. Mas você fica do meu lado? Sempre. Passamos a próxima hora circulando pela festa. Silvia pediu desculpas para nossa mãe por sempre ter sido mimada e não ter valorizado o que recebia. Agradeceu tio Marcos por sempre ter sido carinhoso com ela, mesmo quando ela se comportava mal. Elogiou genuinamente a decoração que ela havia criticado na chegada. A cada interação, eu via ela ficando mais leve, mais genuína. Era como se ela estivesse se libertando de uma máscara que usava há tanto tempo que havia esquecido como era seu rosto verdadeiro. Sabe o que é estranho? Ela me disse quando estávamos descansando em uma mesa. O quê? Eu estou me sentindo melhor agora do que me senti durante toda a festa. Mesmo com você recebendo todos os elogios. Por que você acha que é? Porque eu não estou mais lutando contra você. Não estou mais gastando energia tentando diminuir você para me sentir maior. E como você se sente agora? Orgulhosa, disse ela, e havia surpresa em sua voz. Orgulhosa de ter uma irmã como você. Orgulhosa de fazer parte da mesma família que alguém tão generosa. Pela primeira vez na vida, senti que Silvia estava falando a verdade quando dizia que tinha orgulho de mim. E mais importante, pela primeira vez na vida, senti que eu tinha uma irmã de verdade. 3 meses se passaram desde a festa da Júlia,
e minha vida havia mudado de formas que eu jamais poderia ter imaginado naquele banheiro escuro. Não apenas minha relação com Sylvia, mas minha percepção sobre mim mesma, sobre minha família e sobre o que eu realmente queria da vida. A primeira mudança aconteceu no dia seguinte à festa. Acordei cedo, como sempre, mas em vez de correr para meus 3 empregos, sentei na cama e realmente pensei sobre o que queria fazer. Há anos eu trabalhava sem parar, juntando dinheiro para um futuro que nunca chegava, porque eu nunca dava o próximo passo. Naquela manhã, tomei uma decisão. Ia usar o resto da minha poupança para fazer o vestibular e começar a faculdade de administração. Era assustador gastar o dinheiro que havia sobrado, mas percebi que não fazia sentido continuar juntando indefinidamente sem investir em mim mesma. Sylvia foi a primeira pessoa a quem contei minha decisão. Estávamos tomando café juntas, algo que não fazíamos há anos, quando mencionei meus planos. "Que legal, Jaque", ela disse, e percebi que seu entusiasmo era genuíno. "Você sempre foi boa com números e organização. Vai se dar muito bem." "Obrigada. Estou nervosa, mas animada." "Precisa de ajuda para estudar?" "Eu sei que não sou muito boa com matérias, mas posso te ajudar de outras formas. Fazer comida enquanto você estuda, essas coisas." Era a primeira vez que Sylvia se oferecia para me ajudar em algo. Pequenos gestos como esse haviam se tornado mais frequentes nas últimas semanas, sinais de que ela realmente estava tentando mudar. A mudança nela não havia sido fácil nem imediata. Nos primeiros dias após a festa, eu a pegava várias vezes, se controlando para não fazer comentários sarcásticos ou se comparar comigo. Quando eu mencionava alguma conquista ou plano, via o conflito interno em seus olhos, o velho hábito de sentir inveja brigando com o novo desejo de ser uma irmã melhor. Mas ela continuava tentando. E aos poucos, os momentos de sinceridade se tornaram mais naturais, menos forçados. Como quando ela me ajudou a escolher roupas para a entrevista de emprego em uma empresa de contabilidade, ou quando ela mesma sugeriu que eu usasse seu carro para ir fazer a matrícula na faculdade. "Você tem certeza?" Perguntei surpresa com a oferta. "Tenho. Você vai precisar de transporte para a faculdade e eu posso pegar carona com as meninas quando precisar sair. Mas é seu carro." "É nosso carro", ela corrigiu. "Somos irmãs, lembra? Minha família também havia mudado comigo. Desde a festa, minha mãe fazia questão de me incluir nas decisões familiares, de perguntar minha opinião sobre assuntos importantes. Era como se ela finalmente tivesse percebido que eu havia crescido, que eu tinha valor além da minha função de filha obediente. Meu pai, que sempre foi mais distante, começou a demonstrar orgulho pelos meus planos de forma mais aberta. Quando contei sobre a faculdade, ele disse: "Sempre soube que você ia longe, filha. Só estava esperando você perceber isso também." Mas a mudança mais significativa havia acontecido dentro de mim mesma. Pela primeira vez na vida, eu me sentia vista, valorizada, respeitada. E mais importante, eu havia aprendido a me valorizar também. Durante anos, aceitei migalhas de afeto e reconhecimento porque achava que era tudo que eu merecia. Achava que meu papel na família era ser a responsável, a que se sacrifica, a que fica em segundo plano para que outros brilhem. A festa da Júlia havia me mostrado que eu era muito mais que isso. Eu era generosa, sim, mas também era forte. Era discreta, mas também era valiosa. Era cuidadosa com dinheiro, mas também era corajosa para tomar grandes decisões. Todas essas qualidades sempre estiveram lá, mas eu nunca havia as reconhecido como pontos fortes. Um mês depois da festa, aconteceu algo que testou definitivamente a mudança em nossa relação. Sylvia havia começado a namorar um rapaz novo, o Tiago, e estava muito empolgada com o relacionamento. Ela falava dele constantemente, planejava encontros elaborados e claramente estava apaixonada. Em uma dessas conversas sobre o Tiago, ela mencionou que ele havia comentado sobre mim. "Ele disse que te acha muito madura e interessante", contou ela, mexendo no cabelo. "Disse que não conhece muitas meninas da nossa idade que são tão focadas e determinadas." Esperei a reação que eu conhecia tão bem. Os ciúmes,
a necessidade de diminuir o elogio, a raiva por eu estar roubando a atenção do namorado dela. Mas em vez disso, Silvia sorriu. Eu concordei com ele. Ela continuou. Disse que você é mesmo especial e que ele deveria conhecer você melhor. Talvez vocês possam ser amigos. Fiquei genuinamente surpresa. A Silvia de 3 meses atrás jamais reagiria assim. Ela teria visto o interesse do namorado em me conhecer como uma ameaça, como competição. Você não ficou incomodada? Perguntei testando. Incomodada por quê? Por ele reconhecer as qualidades da minha irmã? Pelo contrário, fiquei orgulhosa. É bom saber que estou namorando alguém que tem bom gosto para reconhecer pessoas especiais. Era nesses momentos que eu percebia o quanto nossa relação havia realmente mudado. Silvia não estava apenas fingindo ser uma irmã melhor. Ela estava genuinamente se tornando uma pessoa melhor. Claro que nem tudo eram flores. Ainda havia momentos de tensão, instantes em que eu via o velho padrão tentando ressurgir. Como quando ganhei uma promoção no trabalho e recebi parabéns de toda a família. Por um segundo, vi a expressão familiar de inveja passar pelo rosto de Silvia. Mas em vez de fazer um comentário maldoso ou tentar diminuir minha conquista, ela respirou fundo, se controlou e disse: Parabéns, maninha. Você merece. Obrigada, respondi. Sei que às vezes ainda é difícil para você. É, ela admitiu. Mas está ficando mais fácil. E mesmo quando é difícil, eu lembro do quanto me senti bem quando parei de lutar contra você. Naquela noite, deitada na minha cama, refleti sobre como era estranho que uma das piores experiências da minha vida, ser trancada no banheiro da própria irmã, havia se transformado em uma das melhores coisas que já me aconteceram. Se Silvia não tivesse feito aquilo, talvez nós nunca tivéssemos tido aquela conversa honesta na cozinha. Talvez continuássemos vivendo naquela dinâmica tóxica para sempre, eu me diminuindo e ela se consumindo de inveja. Talvez eu nunca tivesse encontrado coragem para fazer faculdade, para exigir mais respeito da minha família, para me valorizar como merecia. De certa forma, o gesto cruel da Silvia havia sido o catalisador que nossa relação precisava. Havia forçado todas as verdades escondidas a virem à tona. Havia obrigado nós duas a enfrentar nossos demônios. Hoje, 6 meses depois da festa, estou no 2º semestre da faculdade, trabalhando em um emprego que realmente gosto, morando ainda em casa, mas com planos de independência financeira completa em 2 anos. Silvia está trabalhando pela primeira vez na vida. Conseguiu um emprego em uma loja de roupas e descobrindo a satisfação de ganhar seu próprio dinheiro. Nossas conversas mudaram completamente. Em vez de falarmos apenas sobre amenidades ou termos discussões tensas, agora conversamos sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos planos. Ela me conta sobre seus desafios no trabalho e eu a ajudo com conselhos. Eu falo sobre a faculdade e ela demonstra interesse genuíno. Semana passada, ela me surpreendeu com uma proposta. Jaque, eu estava pensando, quando você se formar e abrir sua empresa, você me contrataria? Contratar você? Para fazer o quê? Sei lá, qualquer coisa. Eu poderia aprender. Você sempre foi boa para ensinar e eu sempre fui boa para... Bem, para outras coisas. Ri da honestidade dela. Que outras coisas? Para falar com pessoas, para fazer networking, para vender. Eu sei que tenho jeito para isso. Talvez a gente pudesse trabalhar juntas. Você cuidando da parte administrativa e eu cuidando da parte comercial. A ideia era interessante. E mais importante, era a primeira vez que Silvia pensava em nosso futuro como algo que poderíamos construir juntas, em vez de em paralelo ou em competição. Podemos conversar sobre isso quando chegar a hora, disse. Mas eu gostaria de trabalhar com você. Acho que formaríamos uma boa equipe. Mesmo? Você confiaria em mim para isso? Confiaria. Você mudou muito, Silvia. E eu também. É verdade. Eu também mudei. Aprendi a ocupar espaço, a aceitar elogios, a não me diminuir para que outros se sintam maiores. Aprendi que generosidade não significa sacrifício constante
e que cuidar dos outros não precisa acontecer às custas de negligenciar a mim mesma. Mais importante, aprendi que relacionamentos podem ser curados, que pessoas podem mudar e que, às vezes, as melhores transformações nascem dos momentos mais dolorosos. Ontem, passando pela casa da tia Lúcia, ela me chamou para contar novidades da Júlia. Sabia que a Júlia começou a estudar administração também? Disse que foi inspirada em você. Fiquei emocionada ao saber disso. Ela vai se dar muito bem. Com certeza. E olha, Jaque, eu nunca vou esquecer o que você fez por ela. Aquela festa mudou a autoestima da minha filha. Ela se sente especial desde então. Fico feliz em saber disso, tia. E a Silvia? Como estão as coisas entre vocês? Sorri. Melhores do que nunca. Descobrimos que somos muito melhores como aliadas do que como rivais. Caminhando para casa, pensei em como era irônico que minha família sempre tenha me visto como a cuidadora, a que resolve problemas dos outros. Mas no final, o maior problema que resolvi foi o meu próprio. Aprender a me valorizar. E resolvendo esse problema, automaticamente resolvi vários outros. Minha relação com Silvia, minha posição na família, minha visão sobre meu futuro. Às vezes, quando passo pelo corredor onde fica aquele banheiro, lembro daqueles minutos de desespero e claustrofobia. Mas em vez de raiva ou tristeza, sinto gratidão. Gratidão pelo momento que me forçou a finalmente enxergar quem eu realmente era e quem eu poderia me tornar. Hoje sei que sou muito mais que a irmã da Silvia. Sou Jaqueline, uma mulher forte, generosa, inteligente e capaz de transformar até mesmo as experiências mais dolorosas em oportunidades de crescimento. E essa descoberta, por mais estranha que possa parecer, começou quando minha própria irmã trancou a porta e me deixou sozinha com meus pensamentos. Às vezes, é preciso ficar presa para aprender a se libertar.